palavra de Deus se encontra em Lucas 19. E nós vamos ler do 1 até o 10. Amém? Lucas 19, do versículo 1 ao versículo 10. Aqui na leitura da minha Bíblia está falando sobre Zaqueu, o publicano. É uma passagem muito conhecida, né? Todo mundo conhece, então é algo que a gente conhece, mas às vezes o Senhor sempre tem algo novo para nos falar, até para nos ensinar, né? Trazer como um testemunho, um exemplo de vida. Diz o seguinte: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e ele era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, que nesta noite o Senhor possa falar aos nossos corações. Que nessa noite o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, nos trazer uma revelação do alto do Senhor. Que possamos aprender um pouco mais a Tua palavra, que possamos experimentar um pouco mais o Teu alimento. Que venhamos reconhecer os nossos erros, assim como Zaqueu se arrependeu. Nesta noite nós queremos também nos arrepender de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Mas que nesta noite o Senhor possa renovar em nós o Espírito Santo de Deus. O renovo do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. O título da minha lição, da palavra que eu vou falar, eu até coloquei assim: lugares em que Jesus hospedava. Porque Jesus se hospedou na casa de Zaqueu. Não só na casa de Zaqueu, mas teve em outros lugares também que Jesus se hospedou naquela época, né? Mas algo interessante e algo importante que vai dar continuidade ao título dessa lição é o encontro com a salvação. Quem foi que encontrou a salvação naquele momento? Zaqueu, né? Podemos dizer que Zaqueu, ele foi, na verdade, podemos dizer que ele foi de encontro à salvação dele, né? Aleluia. Porque Zaqueu, se eu fizer uma pergunta para vocês, por que Zaqueu decidiu ver Jesus? Alguém saberia me dizer o porquê? Porque nós sabemos que ele era um homem rico, né? Sabemos que ele era um homem, era um cobrador de impostos, né? Eu acho, irmão, que assim, porque falamos muito de Jesus, né? E ele ficou curioso, né? Para saber quem era Jesus, para ver quem era Jesus. Porque falavam coisas boas de Jesus, né, na época, né? Exatamente. O caminho é exatamente esse aí. Porque Zaqueu, ele era um publicano, um cobrador de impostos, né? E fala-se que quando a pessoa, né, se perde, a pessoa quando tem muito dinheiro, às vezes a pessoa quer ter uma vida, né, não quer saber dos outros. Não quer saber dos outros. E aqui a gente sabe que Zaqueu era um cobrador de impostos, era um homem muito rico, então ele estava ali fazendo o papel dele, né? Só que ele estava extorquindo as pessoas em favor praticamente dele, porque a cada
imposto que ele cobrava e que ele extorquia as pessoas mais pobres, ele estava retendo heranças para ele. Ele estava se tornando cada vez mais rico. E quem se perde em meio aos prazeres e a tanto dinheiro que tem, não consegue enxergar a vida como ela precisa ser vista. Não consegue ver a vida como ela precisa ser vivida, né? Ele quer simplesmente ter bens. Não sabe viver. Que os outros estejam passando. Independente do que as pessoas estão passando, ele está vivendo a vida dele de uma forma que para ele está correta. Mas Zaqueu, né, chegou um momento em que Zaqueu, né, caiu em si. Ele deve ter falado assim, nossa gente, né, eu estou cobrando tantos impostos, essas pessoas estão enriquecendo, mas eu estou vendo que as pessoas estão ficando cada vez mais pobres, que ele estava retirando o dinheiro daquelas pessoas. E por isso que Zaqueu percebeu, naquele momento Zaqueu percebeu que ele estava fora da graça e também fora da vida. Então foi por isso que ele queria ver Jesus a qualquer custo. De qualquer forma ele queria conhecer Jesus. Ele ouvia falar tanto de Jesus, assim como o irmão Luciano acabou de dizer, coisas boas, né? Então ele ficou curioso em saber quem era Jesus, porque a partir do momento em que ele teve a noção de que ele estava fora da graça, que ele não estava vivendo dentro da graça e não estava sabendo, vamos dizer, viver corretamente. Não, eu vou conhecer esse Jesus, eu vou experimentar, eu vou saber quem é esse Jesus e como ele, né, como é que eu vou me portar diante de Jesus. E qual foi a estratégia de Zaqueu? Todo mundo conhece, né? Jesus estava chegando naquela cidade, mas atrás de Jesus vinha o quê? Uma grande multidão, né? E quando a gente fala de multidão, não é só 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas, era uma multidão muito grande. Nós vemos também que a mulher do fluxo de sangue, também quando ela quis encontrar Jesus, tocar nas vestes de Jesus, ela enfrentou também uma grande multidão. Nós sabemos que por onde Jesus passava, aleluia, era grande multidão. E por que uma grande multidão? Porque as pessoas queriam estar próximo de Jesus, sim, queria conhecer Jesus, queria ouvir Jesus falar, né? Porque Jesus trazia cura, Jesus trazia milagres, então todo mundo queria experimentar, queria simplesmente estar na presença do Senhor. E Zaqueu não foi diferente. Zaqueu também quis conhecer esse Jesus, falar, eu quero saber quem é esse Jesus. Mas essa multidão, como é que eu vou conseguir enfrentar essa multidão se eu sou um homem de pequena estatura? Se eu sou um homem tão pequenininho, não vou conseguir atravessar essa multidão. Então, naquele momento ele teve um estalo, uma brilhante ideia, né? Foi o quê? Subiu o quê? Fala que é uma figueira brava, né? Então ele subiu o quê? Porque lá de cima ele iria conseguir ver Jesus, ele iria conseguir chamar a atenção de Jesus, porque no meio da multidão ali não ia ter aquela oportunidade. Mas o que Zaqueu não sabia é que mesmo ele querendo ver Jesus, o plano de Jesus já era pousar na casa daquele homem, porque o Senhor já conhecia o coração daquele homem. O Senhor conhece o meu e o teu coração. Às vezes a gente fala assim, Senhor, vem para minha casa, Senhor, repousa na minha casa, né? A gente está querendo buscar o Senhor, mas o Senhor já conhece o meu coração, já conhece o seu coração. Ele sabe exatamente o momento que ele vai chegar na tua casa. Às vezes a gente quer subir numa árvore para ver Jesus, às vezes não precisa, porque Jesus sabe, né? Oh, aleluia. Jesus Aleluia. Sabe onde nós estamos, meu Deus, né? O Senhor conhece o nosso coração, não precisa, né? Eu falo, então, Jesus, olha eu aqui, Jesus já está me vendo antes mesmo de eu levantar a mão para Ele. Senhor, eu estou por aqui. Ele já está sabendo o que eu estou querendo, né? O que eu estou pedindo. Então, ele decidiu no seu coração, Zaqueu decidiu no seu coração ir até Jesus, mas aquela multidão o impediu. Então, ele teve a brilhante ideia de subir naquela figueira brava. E nesse momento foi quando ele teve a grande surpresa, né? Ele achando que ele ia chamar a atenção de Jesus, ele nem precisou chamar a atenção de Jesus. O que Jesus disse para ele? Ei, Zaqueu, desce daí, moço, porque hoje me convém estar na tua casa. E nós vamos, como nós lemos aqui, lá no versículo
No versículo 5, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, né? Então Jesus já olhou para cima, Jesus não precisou de chamar a atenção de Jesus, Jesus já sabia que ele estava ali. Foi o que? Foi uma atitude, né, de Zaqueu, de subir naquela árvore, mas o Senhor já sabia que ele estava ali. Então foi quando o Senhor disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Acho que ele deve ter, nossa, mas como o Senhor sabia que eu estaria aqui? Como é que ele sabe que eu estava aqui em cima? Eu estou aqui em cima, se ele está no meio da multidão, eu acredito que aquela multidão estava em volta de Jesus, não estava dando nem muito espaço, né, porque o povo, né, tentando fechar Jesus, todo mundo querendo tocar, todo mundo querendo falar com Jesus, mas o Senhor olha para cima e fala: ei, desce daí, porque é na tua casa que eu vou repousar hoje, né? É na tua casa que eu vou... Vem para mim também, Jesus. É na tua casa que eu vou ficar hoje, né? Pois Jesus já conhecia a vida de Zaqueu, assim como ele conhece também a nossa vida. Não adianta nós escondermos nada. Nós sabemos que nada fica escondido, né? Nós podemos subir numa árvore e ficar lá em cima, escondidinho. Nós podemos ficar debaixo da cama. O Senhor sabe onde é que eu estou, né? O Senhor já sabe. O Senhor conhecia a vida de Zaqueu, ele também conhece a minha e a sua vida. E isso se repetiu várias vezes. O Senhor não entrou somente na casa de Zaqueu, né? O Senhor também entrou em outras casas. Aqui fala que... Deixa eu só ler para vocês aqui. Porque fala que Jesus, ele também entrou na casa de Simão. Só que ele não foi recebido assim como Zaqueu. Olha só a diferença, né? Zaqueu recebeu ele de coração aberto, porque Zaqueu tinha um objetivo, né? Ele queria o quê? Mudança Aleluia. de vida. Zaqueu queria mudança de vida, ele queria uma mudança na história dele, porque se ele conhecia aquele Jesus ali, as pessoas falavam tão bem. Quando eu conheço, eu ouço falar bem de alguém, né? Eu quero conhecer a pessoa, porque às vezes a pessoa vai nos inspirar, as atitudes daquela pessoa vai nos mostrar vai nos dar uma nova visão, um novo panorama de ver as coisas. Jesus estava ali e que Zaqueu queria conhecê-lo para mudar. E foi naquele momento que o Senhor mudou completamente a história de Zaqueu, porque ele quis. Lembra que na lição passada nós falamos algo que como eu posso ajudar alguém se a pessoa não quer ser ajudada? Zaqueu poderia muito bem continuar a vida dele, não poderia? Um homem rico, eu tenho dinheiro, para quê? Eu vou deixar esse homem passar por aqui e vou continuar a minha vida. Mas não, ele estava buscando uma mudança, ele permitiu que o Senhor entrasse na vida dele, entrasse na casa dele e fizesse uma mudança, né? Zaqueu se arrependeu do que ele fazia e ele quis a mudança. E onde é que nós vamos ver falando sobre essa mudança? Vamos ler aqui lá no versículo 8, né? Onde fala sobre essa mudança, que Zaqueu buscou essa mudança. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado a alguém, eu vou restituí-lo 4 vezes mais. Aqui fala quadruplicado, né? 4 vezes mais. Aqui na minha tradução fala: eu resolvo dar aos pobres. Que ele tomou essa decisão na hora, né? Na hora. Da mudança. Porque quando ele eu acredito que para ele tomar essa atitude, ele já queria uma mudança. Ele simplesmente quis encontrar com Jesus. Eu acredito que Jesus deve ter tido uma longa conversa com ele, ensinando, né? Ele deve ter se sentido constrangido com que as coisas que Jesus falava, que Jesus ensinava. Jesus não chegou lá falando, né? Com certeza Jesus falava tão manso, né? Mansamente, talvez até entre parábolas, Jesus estava falando com ele e ele absorveu. Então, ele quis essa mudança para a vida dele, né? Então, ele tomou a atitude de falar: então eu vou dar, Senhor, para as pessoas. Se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém. Ele sabia que o que ele estava fazendo
né? Era errado porque ele estava extorquindo as pessoas, mas ele tomou a atitude de mudança, de querer uma mudança de vida, né? Então foi por isso que ele resolveu conhecer aquele Jesus. E até hoje o Senhor Jesus, né? Ele entrou na casa de Zaqueu, ficou na casa de Zaqueu, e até hoje o Senhor Jesus, ele continua. Vamos trazer para a nossa realidade hoje. O Senhor continua ainda vendo homens e mulheres em cima de árvores, né? Querendo o quê? Ver o Senhor Jesus. Quando eu falo em cima de árvore, não literalmente em cima de árvore na nossa vida hoje, mas pessoas que literalmente querem ter um encontro com Jesus, literalmente querem conhecer Jesus, e às vezes não tem essa oportunidade, às vezes se sente presa lá no mundo, se sente trancada, né? Através de uma corrente e não consegue se libertar. Mas quando elas ouvem, quando nós somos usados, quando nós somos canal de bênção para poder levar a palavra do Senhor Jesus para essas pessoas, as pessoas querem conhecer. São pessoas que têm sede de conhecer Jesus, sede de ter a presença do Senhor Jesus sobre elas. Então, ainda existem homens e mulheres que estão penduradas em árvores para poder vê-lo. Pessoas que querem ter um encontro com Ele. Pessoas que têm sede e desejo por Jesus. Pessoas que desejam e que anseiam por salvação. Pessoas que desejam mudança de vida. Assim como Zaqueu quis, hoje também existem muitas pessoas que querem mudança de vida. Algumas pessoas não têm forças para sair do erro, para sair do pecado. Mas o Senhor, a palavra do Senhor está aqui bem clara, nós somos instrumentos, nós somos atalaias do Senhor para levar essa palavra, não somos nós que vamos convencer. Vai ser quem? O Espírito Santo que vai convencer essas pessoas, mas nós é que somos usados para levar o Evangelho, para falar do amor de Jesus, para falar que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus traz salvação. Nós somos este instrumento. E essas pessoas ainda querem. Muitas pessoas, às vezes aquelas que nós conhecemos, mas existem aquelas que nós ainda nem conhecemos, mas que elas querem experimentar também desse amor, dessa palavra. Às vezes quer simplesmente ouvir alguém ministrando, alguém tocando, alguém orando, alguém pagando um preço por elas, né? O amor de Jesus é algo inexplicável, né? É inexplicável. Por quê? Jesus, naquela época, Jesus tinha tantos outros lugares para poder passar a noite, né? Precisava ser na casa de um pecador e a multidão não ficou nada satisfeito. Por quê? Porque, nossa, mas Jesus vai para a casa de um pecador? Justamente para a casa de um pecador, sendo que ele poderia estar, digamos aqui hoje, poderia estar no hotel, né? Bem recebido. Não, mas ele resolveu ir para a casa de um pecador. Mas por que Jesus resolveu ir para a casa de um pecador? Porque a palavra de Deus fala, ele veio para quem? Foi para os bonzinhos? Foi para... Não, Jesus veio justamente trazer salvação quando fala que porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Então ele veio para Zaqueu. E o Senhor vem para nós hoje também. Muitas vezes nós estamos perdidos. Ah, mas eu estou na igreja, mas muitas vezes nós estamos perdidos. Justamente. Muitas vezes quando nós não estamos no caminho do Senhor, às vezes a gente está todos os dias, às vezes está na igreja, mas muitas vezes em algumas situações da nossa vida, nós estamos perdidos. O Senhor, todos os dias, Ele está vindo. Ah, eu vou para o José, não, eu não vou para o José hoje, não vou para a Rosana, não vou para o irmão Luciano, para a irmã Isabel hoje, porque eles são muito bonzinhos, então eles não têm. Não, nós precisamos do Senhor todos os dias, independente da nossa situação, dos problemas que nós estamos passando, todos os dias o Senhor está falando, eu estou indo por você, é para você, é para te levar à salvação, é para que você permaneça firme, é para que você continue nos caminhos, para que você continue andando comigo. Ah, mas eu não cometi, né? Eu cometi pecado, Senhor. Como é que o Senhor vai entrar na minha casa? É exatamente para isso que o Senhor vem. Se eu pequei, se eu errei, se eu fiz algo que desagradou a Deus, o Senhor vem para mim, Ele continua vindo para mim trazer salvação.
Aleluia. para que eu possa Glória a Deus. me arrepender. Aleluia. Então ele tinha tantos outros lugares para se hospedar, mas por que que ele decidiu ficar lá na casa de um pecador? Vamos lá, Lucas 19:7 vai falar. E vendo todos, né, isso murmuraram dizendo que entraram para se hospedar, para ser hóspede de um homem pecador. A multidão ficou revoltada. Não, mas não pode. Um homem santo desse, esse homem impuro, por que ele vai hospedar justamente na casa dele? Então a multidão ela ficou indignada, né? E foi por isso que trouxe muita indignação para as pessoas daquela época e ainda traz hoje. Sabe por quê? Por que ainda traz hoje a indignação? Porque nós questionamos demais. Nós julgamos demais. Mas, Senhor, aquele homem é pecador, né? Mas a pessoa, como é que a pessoa vai entrar? Às vezes vem até para dentro da igreja, um pecador, aí a gente começa já a julgar a pessoa. Nós somos pessoas julgadoras. Quando Deus escolhe pecadores, quando o Senhor escolhe pecador para sentar junto à mesa dele para comer, por quê? Porque Ele quer limpar, Ele quer ensinar, Ele quer trazer a palavra dele, o alimento dele para essas pessoas, justamente para essas pessoas que são pecadoras, porque é delas que o Senhor quer cuidar, é delas que o Senhor nos usa para que nós vamos aí, mas nós não, o que nós fazemos? Nós julgamos, né? Nós questionamos. Quando Deus escolhe pecadores para se assentar e comer à mesa com Ele. Nós somos julgadores, nós somos questionadores. Ah, Senhor, mas por quê? Às vezes o Senhor abençoa aquele pecador porque ele se arrependeu verdadeiramente de coração, né? É pecador, o Senhor foi lá, limpou, falou, trouxe que a palavra do Senhor fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ah, mas eu conheço essa palavra também. Mas quando eu estou julgando, quando eu estou criticando, quando eu estou questionando, eu estou pecando do mesmo jeito. E a palavra fala que Jesus não veio para os sãos, sim para os doentes. Para os doentes. Eles que estão precisando. Né? E a partir do momento que eu começo a julgar e questionar, eu estou ficando doente. Então o Senhor vai vir para mim primeiro. Porque aquele que realmente estava em pecado, que o Senhor foi lá, colocou ele, sentou com ele, conversou com ele, tratou dele, e ele literalmente se arrependeu de coração, o Senhor vai abençoar a vida daquela pessoa. E às vezes a gente fala assim: ah, Senhor, mas ele era um pecador, como é que ele prosperou? Né? Como é que essa pessoa cresceu tanto? E eu estou aqui todos os dias na igreja, eu estou orando, estou isso, estou aquilo, e não estou vendo a bênção do Senhor, as bênçãos do Senhor. Por quê? Justamente porque eu estou numa posição errada, porque eu estou numa posição contrária, porque eu estou julgando, ao invés de eu estar abençoando aquela pessoa, trabalhando com aquela pessoa, eu estou criticando, eu estou julgando, e eu não estou julgando aquela pessoa, eu estou começando a julgar quem? A Deus. Ah, Deus, mas por quê? Por que o Senhor está abençoando essa pessoa dessa forma, e eu que estou aqui não recebi nenhuma bênção até agora? Mas como é que eu quero receber uma bênção se eu estou sendo juiz, né? Estou julgando a pessoa, estou criticando, né? Estou ali numa posição de julgador, apontando o dedo, ao invés de estar abençoando também aquela pessoa. E sabe por que nós fazemos isso? Ah, eu sou santo demais, né? Eu já me converti, eu já conheço a Jesus, eu conheço que a palavra é errado. Sabe por que nós fazemos isso? Porque nós temos um coração muitas vezes religioso e hipócrita. Muitas vezes o nosso coração é muito religioso, a gente se prende à religiosidade e a religiosidade nos leva à hipocrisia, porque nós não estamos vivendo o verdadeiro evangelho. Porque a partir do momento em que eu sou religioso demais, eu não conheço, não estou vivendo literalmente a palavra. Eu começo a me tornar uma pessoa hipócrita. E isso nos impede de enxergar a verdade.
Quando o meu coração, quando eu estou deixando meu coração ser religioso demais e me tornar um hipócrita, eu estou ficando cego. Eu não consigo enxergar a verdade, né? E que verdade é essa? Vamos ler lá Lucas 19:10. Que verdade é essa? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque eu estou religioso demais, eu estou esquecendo que o Senhor veio para aquela pessoa. Aleluia. A minha religiosidade, Trave no olho, tá, né? a trava do meu olho não está deixando que eu consiga ver a verdade. Qual é a verdade? A verdade é clara, Jesus veio para aquele que estava perdido. Sim. Porque aquele que já está salvo, aquele que já está na presença do Senhor, o Senhor não vai vir mais para ele, porque aquela pessoa vai continuar na presença do Senhor, mas o Senhor vai resgatar o que estava perdido. E a minha religiosidade faz com que eu não enxergue isso. O meu coração religioso. Aí a gente começa, e a gente não reconhece que está sendo religioso. A gente não reconhece que estamos sendo hipócritas. Porque a religiosidade me cega. A religiosidade nos cega. Ah, mas isso é no mundo lá fora? Não, é dentro da própria igreja. Muitas vezes às vezes nós, se nós não estivermos vigiando, nós nos tornamos pessoas religiosas. Jesus não veio para as pessoas que julgam ser boazinhas, caridosas, né? Que a pessoa acha que está fazendo caridade, né? Ah, eu vou ser bonzinho aqui, vou ser caridoso aqui, porque o Senhor vai vir para mim. Porque eu estou fazendo a bondade. Eu estou sendo caridoso. Não, não, não. Jesus veio para os doentes, que a irmã Isabel acabou de dizer. Para os doentes, para os pecadores e para aqueles que reconhecem o quanto precisam de Jesus para viver. Aqueles que reconhecem a necessidade de conhecer a Jesus para poder ter uma vida correta. Assim como Zaqueu teve essa necessidade de conhecer a Jesus de perto, né? Ele conhecia só de ouvir falar, mas ele teve a necessidade de estar próximo de Jesus, de ver Jesus face a face, conversar com Jesus, né? E muitas vezes a gente também quer isso, mas aí quando entra a religiosidade a gente acaba afastando o Senhor. Por quê? Porque é religiosidade, não é literalmente servo aqui. Estou sendo religioso demais para isso. Aleluia. Então, Glória a Deus. pega essa visão. Vamos pegar essa visão aqui para nós. Quando dirá a geração de hoje, ó, pega essa visão, né? Hoje, Jesus deseja entrar na minha e na sua casa, mas é para permanecer. Não, Jesus entra na minha casa hoje, aí você sai, cadê Jesus? Não, Jesus quer entrar na minha e na sua casa, mas para permanecer. Ele deseja mudar o que? A realidade da minha família e da sua família. Assim como ele fez na vida de Zaqueu, hoje, na nossa geração, ele quer entrar na minha casa, ele quer mudar a minha história, ele quer mudar a minha família. Assim como aquela música que fala, entra na minha casa, né? Justamente sobre Zaqueu. Foi feito em cima dessa passagem. E o Senhor hoje ele quer fazer isso também. Entra na minha casa, entra na sua casa. Ele quer mudar a nossa família. Não importa a bagunça que ela esteja ou que ela seja. Ah, mas por quê? Jesus vai entrar Não, Jesus ele quer vir para fazer mudança. Se está bagunçado, ele quer vir para ajustar. Se a minha casa está se ela for bagunçada ou se ela estiver bagunçada, o Senhor vai vir para mudar, para fazer um limpa. Mas eu preciso permitir a entrada do Senhor. E onde é a minha casa? Primeiramente é no nosso coração. Ele quer vir, ele quer limpar, ele quer trabalhar, ele quer fazer um limpa para que... por isso que fala, ele quer entrar na sua casa para permanecer. E para ele permanecer, a casa precisa estar limpa. Quem é que consegue viver dentro de uma casa bagunçada, suja? Ninguém. Só os demônios. Só os demônios que gostam desse tipo de coisa. O Senhor não. Ele quer entrar numa casa, ele quer sentir uma casa limpa, cheirosa, agradável, né? Então isso começa dentro do nosso coração, que muitas vezes o nosso coração está cheio de mágoas,
cheia de rancores, cheia de sentimentos ruins. O Senhor quer vir, quer limpar e quer purificar, porque Ele quer um coração contrito e quebrantado. Quando a gente está com o coração todo amargurado, a gente não consegue nem se quebrantar diante de Deus. A gente não consegue nem expressar o nosso sentimento pelo Espírito Santo. Por quê? Porque existe uma trava. O coração está amargo, está endurecido. Aí o Senhor quer vir, quer trabalhar, quer limpar, né? Para poder fazer morada. Independente se ele está sujo, ele vai vir limpar. Deixa ele entrar que ele vai fazer a limpeza que precisa ser feita. Aleluia. Ele deseja mudar a minha vida, trazer salvação para a minha casa e para a sua casa. Assim também como ele fez com Zaqueu, ele quer que nós também experimentemos essa mudança. Amém. Assim como ele fez na vida de Zaqueu, ele também quer que nós experimentemos e que nós venhamos Zaqueu se arrependeu das atitudes dele. Sim, sim. E o Senhor também quer entrar na nossa vida para que, se existe algo que precisa buscar arrependimento, Ele está aqui hoje para poder fazer isso. Para limpar, arrependo, eu estou aqui. Confesse para mim, né? Eu estou aqui de braços abertos, estou de ouvidos abertos para ouvir, né? O que você tem para falar. Qual é a sua petição hoje? Né? O que você quer me pedir hoje? Né? Quer se arrepender? Quer confessar os pecados? Quer fazer isso? Quer fazer aquilo? Então o Senhor nos dá essa oportunidade, né? E mais, Jesus manda, né? Jesus, na verdade, Ele está falando para nós hoje, através dessa palavra, né? Ele está nos dizendo que onde, independente da situação que eu esteja passando, se eu estou em uma árvore para poder ver, Ele está falando: ei, Rosana, irmã Luciana, irmã Isabel, José, pode descer, porque hoje, eu vou estar lá na tua Aleluia. casa. Amém? Recebo em nome de Jesus. Ele está falando, hoje. Meu Deus. É com essa palavra que Ele está dizendo: hoje eu quero repousar lá na tua casa. E eu glória, recebo essa palavra. aleluia. E eu permito que o Senhor entre na minha casa. Eu quero ouvir a voz do Senhor. Eu quero sentir a presença do Senhor dentro da minha casa. Para trazer correção, se for preciso trazer correção. Aleluia. Se for para arrumar uma bagunça que está no meio da minha casa, eu permito que o Senhor venha para que Ele possa corrigir, para que Ele possa limpar, para que Ele possa nos moldar, né? Independente da situação que eu ou você esteja passando, o Senhor quer entrar na nossa casa. Ele quer vir até a nossa casa, né? Então Ele está falando: me convém hoje, Rosana, irmã Luciana, irmã Isabel, José, me convém hoje repousar lá na tua casa. Você está disposto a me receber na tua casa hoje? Alegria, aleluia. Porque eu conheço o seu coração, né? Ele está falando que ele já conhece o nosso coração. Ele está falando: me convém. Ele não está falando: ó, peraí, eu vou entrar na tua casa de qualquer jeito, Zaqueu. Não, ele está falando: me convém repousar na tua casa hoje. Eu quero descansar na tua casa hoje. Amém. Mas eu acho que aquele descanso não é aquele descanso: eu vou deitar e vou dormir e você fica aí. Não. É aquele descanso que Ele vai trazer paz para aquele lugar. Glória a Deus. Ele vai trazer alento para aquele lugar, vai trazer a calmaria para aquele lugar, vai trazer arrependimento para aquele lugar, vai trazer salvação para aquele lugar, vai trazer salvação e arrependimento para a nossa casa. Então nós devemos dar o que? Glória a Deus, uma aleluia. E falar: Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor está dizendo que quer entrar na minha casa. Né? Porque a palavra fala que foi o Senhor que nos escolheu. Não fui eu que escolhi ele. É por isso que ele está falando: ó, eu te escolhi, eu quero estar na tua casa hoje. Eu quero entrar na tua casa hoje. Então, Senhor, pode vir, pode entrar na minha casa, que eu te dou permissão para isso. Né? O Senhor pode fazer, sentar, se sentir, deitar aqui. Eu vou deitar no teu colo, se for preciso, para o Senhor. Né? Então, aquela intimidade com o Espírito Santo. Né? Que o Senhor possa entrar na nossa casa, possa se assentar à nossa mesa, que nós possamos ter aquele momento de comunhão com Ele. Senhor, pode sentar, vamos lanchar, vamos comer. É um alimento físico? Não, Senhor, traz o teu alimento espiritual sobre a minha vida. Traz o alimento que vem do alto do Senhor, porque é desse alimento que eu preciso. Não é só do alimento palpável, não, é o alimento espiritual que eu preciso. Hoje eu preciso do alimento espiritual. É o alimento que o Senhor vai trazer, que o Senhor vai profetizar, que o Senhor vai declarar sobre a nossa vida. E só a presença dele nos faz sentir pessoas
importantes, né? Zaqueu foi um homem muito importante entre todo mundo ali. Todo mundo odiava Zaqueu, né? Acredito que ele tinha um sentimento muito ruim por aquele homem, porque nós sabemos que ele tirava o dinheiro do povo. Então o povo, ele não tinha uma fama muito boa em Jericó, né? Não tinha uma fama muito boa, então o povo se revoltou. Mas ele, o que ele queria, não estava preocupado com a multidão. Ele estava preocupado só em conhecer Jesus. Então aquela multidão que está tentando te paralisar, né, aquelas palavras que estão tentando te paralisar, foca em Jesus. Não deixe que essas palavras, que essas multidões te impeçam, porque às vezes fica, nossa, está muito grande essa multidão, eu não vou conseguir chegar do outro lado. Não desanime, né? Porque o Senhor está lá e Ele está me esperando. Nem que a gente passe por baixo. Zaqueu subiu numa árvore, Aleluia. né? E conseguiu atingir o objetivo dele, que era encontrar com Jesus. E a multidão, muitas vezes, nos para... O que é a multidão para nós hoje? É o medo, é a dificuldade, é os problemas, né? Que às vezes, muitas vezes nos afastam do Senhor. Quanto mais problema vai acontecer na nossa vida, ao invés de nós nos aproximarmos de Jesus, o que nós fazemos? Tendência a afastar. Nos afastamos de Jesus, né? Não deixe que esses problemas que se tornem essa multidão te afaste de Jesus. Enfrente os problemas, né? E ultrapasse os limites, né? Zaqueu ultrapassou o limite daquela multidão e ele não mediu esforço. Muitas vezes a gente desanima no meio do caminho. No meio do caminho nós fraquejamos. No meio do caminho a gente fala, não dou conta, eu não consigo. Mas o Senhor está lá do outro lado, pode vir. Pode vir, provando em cima dessa multidão, em meio a essas dificuldades, essas lutas, se você conseguir chegar até mim, você vai conseguir a tua vitória, né? Quando a gente falar, o nosso objetivo é o que? É rumo à vitória. Para a gente conseguir, um corredor, por exemplo, alguém que está participando aí de uma maratona, ele está no meio de várias outras pessoas, né? A gente tem corridas de carro, até no próprio futebol, que nós fomos trazer hoje. Existem os adversários. Se a gente não se esforçar para marcar o gol, se a gente não se esforçar para pedalar, para correr na maratona, a gente não consegue chegar no final. Nós não vamos chegar à frente. Então, independente da multidão, eu tenho que correr. E correr para que eu consiga chegar ao alvo, para que eu consiga atingir o meu objetivo. Aleluia. E sabe o que esse evangelho quer nos ensinar, meus irmãos? Que todos os homens e mulheres são dignos de misericórdia de Deus. Aleluia. Quando aquela multidão estava falando ali, criticando, mas ele foi para a casa de um pecador. Ele também merece a misericórdia de Deus. Qualquer pecador, existe a misericórdia de Deus. O Senhor veio para ele, o Senhor veio para a salvação, para trazer salvação. Sim. Então, todos nós, todos os homens e mulheres são merecedores e dignos da misericórdia de Deus. Conforme Jesus disse, o que Jesus disse? Que lá no céu haveria o quê? Alegria entre os anjos por causa de quê? De um Pecador que se arrepende. Pecador Que se arrepende. Arrepende. Aquele que se arrependeu, lá no céu vai existir uma festa. Quando nós ministramos, quando os pastores ministram e pregam na igreja e falam, alguém vai aceitar Jesus, alguém quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, quando aquela pessoa vem à frente, ela está tomando uma atitude, está dando um passo de fé. E quando ela realmente aceita Jesus ali, que a gente faz aquela oração que declara, o Senhor está escrevendo o nome dela lá no livro da vida. E naquele momento o céu está em festa. Por quê? Porque houve um pecador que se arrependeu. Porque o Senhor, porque o Filho do Homem veio buscar aquele que estava perdido. Porque quem está lá no mundo, a gente fala que está perdido. Né? Mas o Senhor veio para essas pessoas. Veio para resgatar, assim como Ele nos resgatou dos nossos erros, e Ele continua nos resgatando do nosso pecado, das nossas falhas. O Senhor está ali todos os dias, nos resgatando, para nos purificar e para nos
limpar. Zaqueu foi um pecador que se arrependeu. Ele verdadeiramente se arrependeu. Eu acredito que ele deve ter deixado aquela riqueza toda que ele tinha, né? Não, eu vou dividir, eu vou devolver. Ele passou, aí sim, ele passou a ter verdadeiramente uma vida correta, uma vida digna de se viver. Né? Porque quando você... Sem legalidade. Sem a legalidade do erro, né? E quando você vive, mas você está dentro de uma... né, tá errado, a gente não consegue viver corretamente. Nós, como cristão, por exemplo, quando a gente tem algo que está errado na nossa vida, a gente não se sente incomodado? E qual é a nossa atitude? Ir para os pés do Senhor, pedir perdão. Ah, mas você já é crente, você já é evangélico, você já serve a Deus. Sim, mas nós somos seres humanos, nós estamos sujeitos a errar, nós estamos sujeitos a pecar. E quando o pecado me incomoda, quando o pecado não me deixa, se sente incomodado, a única coisa que nós temos que fazer é para ir para os pés do Senhor e falar: Senhor, me perdoa. Né? Porque nós somos dignos de pedir perdão, nós somos dignos de misericórdia. O Senhor está ali todos os dias, né? Nos dando a oportunidade de arrependimento. Então, Zaqueu foi um pecador e se arrependeu. E se hoje nós temos também algo de errado, é o momento de você falar: Senhor, me perdoa. Ah, eu preciso falar para você? Não, no nosso íntimo mesmo. É a nossa intimidade com o Senhor. Né? Senhor, me perdoa porque hoje eu pequei. Senhor, me perdoa porque hoje aconteceu isso e isso, mas estou arrependido. E o Senhor está aqui, ó. Não. Você é merecedor da graça e da misericórdia dele. Então, que nós venhamos nesta noite aceitar o Senhor, dar liberdade para ele entrar na nossa casa. Eu quero que o Senhor entre na minha casa hoje. Eu quero ter esse privilégio de falar: Senhor, entra na minha casa hoje, Senhor, e faz a tua morada, faz a morada, mas permaneça. Né? E aí sim o Senhor vai entrar, vai fazer, aí sim nós realmente vamos ter uma vida que o Senhor quer para nós. Porque o Senhor quer uma vida digna para nós, uma vida de santidade, uma vida correta, né? Uma vida de honestidade, até conosco mesmo, né? Para que nós não venhamos dar legalidade para o inimigo entrar na nossa vida. Que nós venhamos estar verdadeiramente em santidade, mas que não sejamos religiosos, mas verdadeiramente conhecedores da palavra, conhecedores do Evangelho do Senhor. Né? Que nós não sejamos julgadores, apontadores de ninguém. Porque aquele que merece perdão, assim como eu mereço perdão, o meu próximo também merece perdão. O mesmo amor que o Senhor tem por mim, ele também tem pelo pecador. A palavra do Senhor fala que ele ama o pecador, mas o que? Abomina o pecado. Então aquela pessoa não é diferente de mim. Se o Senhor ama, tem amor por ela e tem amor por mim, então o que não abomina é o pecado. Ele não vai abominar o meu erro. Mas como ser humano, como pessoa, o Senhor ama a gente por igual. O Senhor fala: venha como você está, sim, venha como você está, mas você não vai permanecer no erro. Aqui dentro ele vai tratar, vai trabalhar, e aquilo que não é dele, aquilo que não provém dele, vai ser limpo. Então nós estamos ajudando quem quer ser ajudado. O Senhor dá a oportunidade de arrependimento para quem quer se arrepender. Existem aqueles que não querem nem saber, né? Que não querem nem conhecer Jesus. Que às vezes quando fala de Jesus, a pessoa já sai de perto, já não quer nem proximidade. Mas existe aquele que quer conhecer, que quer ouvir uma palavra, que quer ouvir falar desse Jesus que mudou a minha vida e que também pode mudar a vida do pecador. É para isso que ele veio. Aleluia. Repetindo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E o que está perdido.
Tem muita gente perdida, então o Senhor ainda está aí buscando, nos dando essa oportunidade de nos arrependermos e de nos convertermos verdadeiramente ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E que nessa noite a gente realmente, literalmente, possa aceitar o Senhor dentro da nossa casa. Né? Que Ele realmente faça morada. Né? Eu sei que Ele já faz morada na nossa casa, mas acho que pedir novamente, Senhor, continue aqui, Senhor, não sai não. Né? Vamos continuar focando. Senhor, permaneça dentro da minha casa. Se eu errei, eu quero me arrepender para que o Senhor continue aqui. Porque quando o Senhor afasta, a gente sente um vazio, né? Nosso coração sente um vazio. Quem tem o Espírito Santo, quando o Espírito Santo, se ele tiver que chegar a sair, a gente sente literalmente um vazio, como se nós estivéssemos, aí sim nós estamos desprotegidos. Quando o Espírito Santo está do nosso lado, a palavra fala que os anjos dele estão ao nosso redor. Para que o inimigo que está ao nosso redor não possa nos atacar, para que não possa se aproximar. Amém? Eu sei que foi uma palavra curta, mas que eu acho que essa palavra ela fique no coração de vocês. Né? Veja esse exemplo de Zaqueu, todo mundo conhece. Né? Então, vamos tomar essa atitude de Zaqueu, né, para a nossa vida. Né? E buscar o Senhor verdadeiramente. Amém? Amém. E eu agradeço a oportunidade e que Deus continue nos abençoando. Amém? Glória a Deus. E aproveitando.